Olá! Segunda-feira. Eu dei uma folga aí a você, mas estou aqui de volta, esperando que você continue se lembrando de mim. Venha ver esse meu vídeo. Eu quero agradecer a sua permanência, acompanhando as coisas que ando gravado, né? Que ando gravando, né? Então, esse fim de semana aconteceram muitas coisas importantes. Por exemplo, no sábado, o Bolsonaro adotou uma nova nomenclatura para o golpe que ele está querendo dar. Os bolsonaristas vivem me atacando aqui porque eu chamo de autogolpe, ou seja, um golpe que é dado em si mesmo. Imagina, o cara está no poder e vai dar o golpe nele mesmo? É. O Hitler deu, o Mussolini deu, o Getúlio deu em 1937, o Estado Novo. Por que é que o Bolsonaro não daria, não é verdade? O seu talento golpista. Tem alguma coisa que ele tem talento, é um terrorista golpista, né? Agora, como também ele tem outra característica, né? Ele é um imitador, ele não cria nada, a inteligência é muito reduzidinha, né? Então ele está falando do antigolpe. Era a conversa furada dos militares em 64. Em 64, os militares deram um golpe para garantir a eleição direta da presidência da República em 65, cujos candidatos óbvios seriam Carlos Lacerda, da UDN, e Juscelino Kubitschek, do PSD, em aliança com o PTB. Sabe quantos anos depois houve uma eleição realmente presidencial direta? Mais de 20. Ou seja, os militares tomaram o poder, gostaram, ficaram. O Lacerda e o Juscelino e o Jango, né? O Jango era presidente da República, né? Mas o Marcelo e o Juscelino apoiaram o golpe, né? Votaram, inclusive, no Castelo Branco na eleição indireta, né? O Juscelino votou, ele era senador, e o Lacerda apoiou. O Lacerda foi um dos idealizadores do golpe. Deu no que deu, né? Mais de 20 anos de ditadura militar. Eles aí têm muita saudade. Mas é tudo mentira. Eles não são saudosos, não. Eles são golpistas até no regime militar. O Bolsonaro é ligado ao grupo frotista, ao qual se reuniam o general Augusto Heleno, que era capitão, o coronel Brilhante Ucha, que o Bolsonaro vive elogiando, que era torturador e assassino, o major Sebastião Curió, etc. Né? Mas aí o Bolsonaro encontrou esse registro, não na história, encontrou num documento, num manifesto de um conjunto chamado Ativistas Direita Volver. Ativista Direita Volver é um nome bastante original, não é verdade? Mas vocês precisam ver o português em que foi lavrado esse manifesto. Eu nem vou ler o manifesto para você, porque é difícil até de ler de tão mal escrito que é, né? Essa gente está destruindo, inclusive, a língua portuguesa, né? Mas na frente nós vamos falar desse avanço contra a cultura, né? Mas a grande tese desse grupo que lançou esse manifesto, que Bolsonaro compartilhou, e eu estava até ali consultando o dicionário do Wise. Compartilhar significa participar, ou seja, compartilhou, participou. Então, o Bolsonaro não pode negar que participou, uma vez que compartilhou nas suas redes sociais esse texto horrendo que condiz muito com o português que ele fala, né? Que é uma agressão permanente à chamada última flor do lácio, inculta e bela, né? Na flor do lácio dele é só inculta, bela é que não é mesmo. De qualquer maneira, a tese é a seguinte: está vindo aí um golpe que vai estar sendo praticado pelo Supremo Tribunal Federal, e pela esquerda, pela China e pelos comunistas. E aí o Bolsonaro vai evitar isso e vai dar um antigolpe. Eu chamo de autogolpe, ele chama de antigolpe, até porque a inteligência do Bolsonaro não consegue assim muito bem distinguir anti de auto, né? Anti é contra, auto é de si mesmo, né? O que quer dizer que não são sinônimos. De qualquer maneira, foi isso aí que desencadeou no fim de semana uma série de arreganhos fascistoides, né, que eu tinha até acompanhado. Estou esperando sair aí o segundo volume, no primeiro volume da trilogia M, né, O Filho do Século, né, de Antonio Scurati, escritor milanês, lombardo, italiano. Né?
Pois é tudo igualzinho ao que o Mussolini fazia, tá? O Bolsonaro só imita, né? Então, eles estariam convocando para uma grande manifestação no dia 7 de setembro, e essa manifestação veio acompanhada, primeiro, de uma notícia. O Bolsonaro, no sábado de manhã, distribuiu nas suas redes sociais uma notícia de que estaria, nesta semana, que começa hoje, segunda-feira, 16 de agosto de 2021, estaria reivindicando do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a abertura de um dos processos de impeachment que estão dormindo nas gavetas lá do Senado contra 2 ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O fim de semana passou todo em torno dessa fake news do Bolsonaro. Até agora, e eu não sei quando ele vai fazer isso, porque até o Mourão já deu o palpite dele. O Mourão teve um encontro aí com o Barroso e falou: não liga para isso aí não vai dar em nada, não vai entrar no Senado. E o próprio Rodrigo Pacheco, mesmo tendo sido eleito com uma entrada ali de 11 bilhões de reais em emendas parlamentares, na mesa composta por ele no Senado e na mesa composta por Arthur Lira na Câmara dos Deputados, já disse que tem a menor chance de passar, até porque não há nenhuma sustentação jurídica para impeachment desses 2 ministros, que são, talvez, os 2 mais bem preparados dos 11 lá, que não são grande coisa, né? Ministros do Supremo. Eu já falei aqui dessa composição e já falei publicamente quando enfrentei o Marco Aurélio Mello, lá no Roda Viva da TV Cultura. Né? De qualquer maneira, o Bolsonaro está contando que vai ter uma manifestação a maior manifestação da história. Vai! Eu não sei onde é que eles estão esperando isso, né? Primeiro porque as manifestações pró-bolsonaristas têm sido realizadas constantemente. Os bolsonaristas têm o pretexto de não terem que usar máscara, de não terem que se defender de aglomerações, porque são negacionistas, mas não reúnem muita gente, não. A última, então, foi um fracasso. Pois é. Só que ele acha que vai ter a maior de todos os tempos. Aí, o Sérgio Reis entrou de gaiato. Sérgio Reis, o cara da Jovem Guarda, né, fez um grande sucesso na Jovem Guarda com Coração de Papel, né? Depois virou sertanejo, gravou um clássico da música sertaneja, fez muito sucesso, o Menino da Porteira. Aí agora resolveu ser bolsonarista e golpista. Chegou de um almoço com, ele diz, líderes do agronegócio e dizendo, cantando marra. Já começou dizendo uma besteira, dizendo que estava sendo financiado para isso. De uma forma indireta, mas disse o que é crime, né? Então, o primeiro crime que ele cometeu. Aí o segundo, convocar para uma obstrução de estrada no dia 7. Vocês não vão nem receber o feijão para comer. Isso é crime. O crime de impedir a circulação de alimentos, crime grave. Não precisa ir para o Supremo. Qualquer delegado da esquina pode processar o Sérgio Reis por ser o inspirador dessa genial jogada de impedir que o feijão chegue à nossa mesa. Ele ao lado do Eduardo Araújo, os 2 de chapéu, né? E ao lado do agronegócio. Né? A primeira traulitada que eles levaram foi dos líderes dos caminhoneiros, chamando a atenção para o fato que eles são tão ignorantes, o Sérgio e o Eduardo, que não conseguem distinguir uma greve de um lockout. Eles estavam reunidos com empresários. Uma greve é feita por empregados. Greves são de pessoas que trabalham, trabalhadores. Lockouts são movimentos de paralisação chantagistas de empresários. Que era a respeito disso, um lockout, que o Sérgio Reis estava dizendo que a cobra ia fumar no dia 7. Agora, dizendo também que tinha almoçado com o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro se esqueceu de convidá-lo para a grande manifestação espetacular de todos os tempos do dia 7 de setembro, dia da independência. E aí coincidiu, né, a grande greve dos caminhoneiros, a paralisação, o lockout, que não era greve, com a manifestação do Bolsonaro, e o próprio Sérgio Reis teve que amarrar o burro na sombra e dar um pezinho para trás, né? Não deu certo a jogada dele. Ainda hoje de manhã, o meu amigo Zé Luiz Tejon, que tem um programa chamado Agroconsciente, às segundas, quartas e sextas,
antes do meu comentário, de segunda a sexta, às 7h35, dele às 7h25, ele já desmoralizou isso. Lembrando que o agronegócio tem milhões de agentes. Tu pode ser um que convidou o Sérgio Reis que vai falar em nome de todo o agronegócio. Ó, nem a ministra da Agricultura, que é muito bem relacionada no agronegócio, fala em nome do agronegócio. Aí vem o Sérgio Reis falar, quer dizer, que tremenda mancada, hein, Sérgio? Além do mais, confessou crimes. Ele falou até em derramamento de sangue, numa espécie de golpe que ele anunciou e que abortou porque o Bolsonaro tinha essa outra manifestação marcada. De qualquer maneira, a manifestação do Bolsonaro a respeito do improvável impeachment dos ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, não colou, né? Todo mundo está tirando sarro nisso aí, né? E o manifesto do grupo Ativistas de Direita Volver também não foi assim propriamente um sucesso de público nem de crítica, né? Bom, aí o impeachment do Barroso e do Moraes ficaram, digamos, para as calendas gregas, só Deus sabe quando, né? E o fim de semana também foi assustador com a notícia do golpe do Talibã. O Talibã esperou a saída das tropas americanas, contou com a incompetência do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, da CIA, que é o órgão de informação da maior potência militar do mundo, do exército americano, dos políticos americanos, dos democratas, de todo mundo, né? Que foram embora e deixaram o país à disposição do Talibã e achavam o quê? Que o Talibã ia implantar uma nova democracia grega lá? Não, o Talibã está implantando o seu regime medieval de força, um regime fundamentalista islâmico, em que as mulheres são obrigadas a andar de burca para não mostrar o rosto, que não podem frequentar escolas, e aquelas regras todas que nós conhecemos, né? O Joe Biden pisou no tomate e chamou para si toda a longa história de fracasso da intervenção dos Estados Unidos em países longe dos Estados Unidos, né? E aí ele conseguiu um milagre, né? Que foi uma reprovação total dos próprios democratas, inclusive tendo maioria apoiando a saída dos militares americanos do Talibã, do Afeganistão, e apagando por completo o fracasso que os russos já tiveram, né? Dando a chance dos russos agora darem uma de, olha, estamos com o Talibã, os russos e os chineses, né? Então, nós vimos cenas patéticas agora, cenas terríveis, trágicas, os cidadãos lá de Cabul, capital do Afeganistão, tentando pegar os aviões para se mandar para os Estados Unidos, né? E, pelo menos para sair de território afegão, né? Olha, por falar em Talibã, temos o nosso Talibã aqui. O nosso Talibã chama-se Paulo Guedes, vulgo Paulo Gado. Paulo Gado botou na lista dos imóveis do governo a serem vendidos num leilão o famoso edifício Gustavo Capanema, que é o edifício do Ministério da Educação e Cultura, no centro do Rio de Janeiro, um edifício histórico, tombado, não pode ser reformado. E o idiota do Paulo Gado, que é um completo analfabeto, apesar de ter sido formado em inglês lá em Chicago, né? E não sabe da história disso, e está aí anunciando que não é só dinheiro. Se não é só dinheiro, é destruição da cultura mesmo. É o que o Bolsonaro quer, é o que o Paulo Gado quer. Além da cultura no Brasil, também a turma do futebol lá da CBF está querendo acabar com o VAR, né? Aquela história do escorregão do Patrício de Paula do Palmeiras, que foi expulso porque escorregou do campo e o juiz não viu, mas o bandeirinha viu e dedou, mostrou que o VAR não serve para nada, né? Porque se o VAR acompanha tudo com a câmera, um bandeirinha da linha de fora do campo, sem estar pisando no gramado, não tem condição nenhuma de tomar uma decisão pelo juiz, né? Que, não vem dizer agora que não, o Atlético está sendo beneficiado, não foi isso. O Atlético não foi beneficiado com a má arbitragem, o futebol é que foi prejudicado com essa decisão estúpida do tal do Bruno Arleu, sei lá qual é o nome, do assoprador de apito que apitou aquele jogo, né? Hoje é um dia também que foi comunicada a morte de Duda Mendonça. Eu conheci o Duda Mendonça há muito tempo no estúdio do Walter Santos e da Tereza Souza, quando ele ainda tinha a agência dele na Bahia.
Naquela agência da Bahia, ele formou outros dois grandes publicitários no Brasil. O Nizam Guanais, que nunca se meteu com política, e o João Santana, que eu conheci também na adolescência, quando era letrista do Grupo Bendegó, que eu também fui. Eu fui letrista do Jereba, o parceiro dele. E o João Santana é um excelente letrista, mas um pilantraço, né? Inclusive está aí usando a tornozeleira, foi pilhado e condenado no Mensalão, né? Agora, o Duda morreu de câncer aos 77 anos e fez campanhas históricas, como, por exemplo, ele é que é o criador indireto do Maluf Paz e Amor, né? Quando ele executou, numa campanha do Paulo Maluf para a Prefeitura de São Paulo, um forró do meu querido amigo e parceiro Antônio Barros e da mulher dele, Cecel, né? Bate, bate, bate coração, na voz da Elba Ramalho. Pois bem, meus amigos, agora já sem a presença do Duda Mendonça entre nós, eu o conhecia há muito tempo, mas eu não tinha convívio nenhum com ele. Ele também produziu uma bomba quando ele contou que recebia dinheiro de Caixa 2 do PT pelas campanhas, quando já estava no exterior. Eu venho me despedir de você, direto ao assunto, em pé. E só a verdade salvará nossas vidas. Conte com isso.